Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 15 de outubro e no resumido número 285, o retorno nostálgico do minidisc e das fitas cassete. A inteligência artificial conquista o Nobel. Threads enfrenta o desafio das iscas de raiva. Preocupações com a segurança do conteúdo do Roblox. A Califórnia protege dados neurais. Termos de uso impedem casal de processar o Uber e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Semana passada eu fui convidado para um evento no escritório da Meta, em São Paulo, para conhecer as iniciativas de moderação de conteúdo para crianças e adolescentes no Instagram. Eu já tinha comentado sobre essas funcionalidades por aqui e eu falei um pouco do evento num Reels, lá no @resumido.podcast no Instagram. O que continua difícil mesmo é para os pais conseguirem implementar os filtros nos aparelhos e também nos diferentes apps que são usados pelas crianças. Isso precisa ficar mais fácil. Em todo caso, bom conhecer os posicionamentos da Meta em primeira mão. O que eu queria mesmo é o controle algorítmico que está implementado para os adolescentes também nas contas de adulto. O grande desafio, o grande desejo para o futuro é que a gente consiga controlar os algoritmos e o que aparece no nosso feed. Did you know you could load music on a mini disc from your smartphone? Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Specifically with their NetMD recorders, mini disc users could transfer audio files from a computer over to the discs using a USB connection with Sony software. Se você teve um aparelho de minidisc, você certamente deve lembrar da Copa de 94 ou da TV Pirata. Mas, diferente do carisma da seleção brasileira e do humor na TV aberta, o minidisc está de volta, assim como a fita cassete e outros formatos que você deve achar que ficaram para trás. O mundo adora uma onda retrô e, eventualmente, tudo volta. E como eu venho falando, implorando, na verdade, já passou da hora de lançarem um aparelho só para ouvir música. E como não lançam esse negócio, o povo vai se virando como dá. Claro que dá para resgatar um iPod, dá para conseguir algum outro tipo de aparelho, um CD player, mas eu estou falando de uma forma de ouvir música em formatos modernos, como o streaming, sem ter que ser num telefone que faz trocentas outras coisas. E como não lançam esse aparelho, o povo vai se virando como dá. O minidisc, vulgo MD, antes de MD significar tudo o que significa hoje... Que é isso? Era uma mídia digital que misturava CD com cassete e foi lançado pela Sony em 1992. Se você nunca viu um, era como se fosse um mini CD dentro de uma caixinha de plástico, com capacidade de gravar 60, 74 ou 80 minutos de áudio. O tocador era quadradinho, com visor LCD, parecia algo saído de um filme de ficção científica, a coisa mais linda. Era a evolução do Walkman, um áudio com qualidade de CD que não pulava e era bem compacto como são as fitas cassete. Durante alguns anos o minidisc apontava o futuro, a Philips e a Matsushita também tentaram criar um substituto digital para as fitas cassete, com o DCC, só que apesar da popularidade no Japão e algum sucesso na Europa, o futuro do minidisc demorou tanto que nunca aconteceu, principalmente por causa do preço alto. E aí o aparelho acabou engolido por outras novidades, a começar pelos gravadores de CD que eram muito mais baratos. O bom e velho CDR e depois os tocadores de MP3, como o iPod, tomaram a cena. Com a vantagem de eliminar a necessidade de uma mídia física, os tocadores de MP3 precisavam só dos arquivos carregados diretamente nos aparelhos. Isso até o streaming chegar e acabar também com os iPods. E mesmo nesse cenário, a produção de dispositivos MD só foi encerrada em 2013. Segundo uma reportagem da The Verge, agora é possível fazer o caminho tecnológico contrário e, usando um smartphone e um cabo USB, dá para carregar músicas e podcasts num minidisc para escutar um som sem as distrações do celular. No TikTok tem um tutorial feito pelos programadores do site minidisc.wiki
E eu vou linkar na newsletter do Resumido, O Futuro Explicado, que sai toda quinta. Se você ainda não se inscreveu, é só você visitar resumido.cc/newsletter. Essa vontade de ouvir música sem interrupções digitais foi assunto num artigo do New York Times falando sobre o ressurgimento das fitas cassete. Embora as fitinhas tenham sido substituídas pelos CDs no início dos anos 90, elas continuam populares em alguns nichos musicais bem específicos. Hoje em dia, artistas pop contemporâneos como Taylor Swift, Billie Eilish e a Charli XCX lançam seus discos em fitas cassete. E os toca-fitas, que também deixaram de ser fabricados por grandes empresas como Sony, Panasonic há muito tempo, também estão sendo revitalizados por startups. O custo acessível e o apelo para os fãs que valorizam uma conexão física e tangível com a música são os principais fatores desse ressurgimento. Isso é parte de uma tendência mais ampla de nostalgia por formatos retrô que vai além da música. Nos Estados Unidos, tem gente dirigindo modelos de BMW como o Z3 de 1998 que ainda possuem toca-fitas embutidos. E se você quer algo muito legal envolvendo formatos analógicos de lançamento de música, não deixe de conferir o que o Green Day está fazendo para celebrar os 30 anos de lançamento do clássico Dookie. No site dookiedemastered.com, de demasterizado em vez de remasterizado, você pode comprar cópias das faixas demasterizadas do disco em diferentes formatos de mídia, inclusive analógicos. Em vez de tentar melhorar a qualidade da gravação original com a tradicional remasterização, o Green Day criou versões das músicas do disco embutidas em formatos físicos inusitados, como uma caixinha de música, uma escova de dente, uma campainha de porta, uma fita de Game Boy ou até um Teddy Ruxpin. Se você não sabe o que é um Teddy Ruxpin, volta para os anos 90, então googla. Além de servir como um colecionável bacana para os fãs da banda, o trio explora essa onda de antigos formatos físicos para ouvir música. É impossível olhar para essas movimentações e não associar com a crise do streaming, que além de estar sendo inundado por conteúdo de baixa qualidade gerado por IA, remunera muito mal os artistas e tenta aprisionar os ouvintes através de algoritmos bastante confusos. Talvez, e apenas talvez, aquele seu amigo hipster que coleciona vinis pelos motivos errados não estivesse tão errado assim. Em tempos virtuais, o contato físico é um luxo. O fenômeno recente das photodumps, um estilo de postagens que explora o novo limite de 20 fotos por carrossel do Instagram e consiste em carregar várias imagens aparentemente desconexas num só carrossel, que lembra os bons e velhos albinhos da época do filme analógico de 36 poses, que misturava um monte de registros de dias diferentes, foi assunto de um artigo na New Yorker. A tendência reflete a estética atual de uma vida não curada, com uma seleção de fotos de aparência casual, mas que é meticulosamente planejada para parecer despretensiosa. A origem pode ser traçada até a pandemia, quando o isolamento incentivou postagens mais soltas, que não dependiam de um momento específico, até porque não estava tendo muito momento específico, né? Além de ficar em casa. Você pode até tentar fugir e ser você mesmo, mas é o algoritmo que manda. O Instagram lançou uma funcionalidade para contas profissionais chamada Best Practices, ou Melhores Práticas, que fornece dicas personalizadas para ajudar criadores de conteúdo a maximizar o engajamento e a monetização. A primeira lição, como todo mundo sabe, é publicar reels. Muitos reels. Reels até não poder mais. A Califórnia aprovou uma lei que protege os dados neurais, comparando com informações pessoais sensíveis como impressões digitais e DNA. O Tecnoblog diz que a medida vai permitir que os consumidores solicitem o acesso e a exclusão desses dados, além de limitar a coleta e o compartilhamento. Com o crescimento das tecnologias que monitoram o cérebro e o sistema nervoso, a lei vem para preencher lacunas regulatórias, mas já enfrenta críticas de representantes da indústria que, como sempre, alegam que a abrangência pode prejudicar inovações tecnológicas. Então é aquilo, né? Deixa eu ver o que tem no seu cérebro, depois a gente vê como lidar com isso. Tá bom. Pesquisadores da Stanford Lifestyle Medicine
apontam que o uso excessivo de telas por adultos pode causar danos cerebrais, como a redução de massa cinzenta e o aumento do risco de doenças neurológicas. Os estudos sugerem que o hábito prolongado de assistir vídeos ou rolar nas redes sociais afeta funções cognitivas, além de prejudicar o sono e aumentar a ansiedade. Não que precise de estudo para constatar isso, né? Basta viver. Os especialistas recomendam limitar o tempo de tela, principalmente no início do dia, e adotar hábitos saudáveis para preservar a saúde cerebral. A minha dica é: acorda, toma um copo d'água, se alonga, vai no banheiro, come alguma coisa e só então pega o celular. Pelo menos é o que eu tento fazer todo dia de manhã. Perfis que vendem fotos íntimas vazadas estão se proliferando no Blue Sky, principalmente depois que os brasileiros tomaram a plataforma de assalto após a suspensão do X no Brasil. O Núcleo conta que Pedro Cardoso, pesquisador da UFMG, identificou mais de 40 perfis relacionados à prática, com indícios de exploração sexual infantil. O aumento do conteúdo criminoso colocou pressão na equipe de moderação do Blue Sky. Um artigo da New Yorker explora a relação entre o uso de redes sociais e a crescente crise de saúde mental e suicídio entre adolescentes e destaca como algoritmos e plataformas como Instagram e TikTok podem agravar sentimentos de depressão, ansiedade e isolamento social. Embora seja difícil provar um vínculo casual direto entre redes sociais e suicídio, as plataformas têm sido responsabilizadas pelo impacto nocivo em jovens. Pais e advogados lutam para tornar as empresas responsáveis pelo efeito dos seus algoritmos, que promovem conteúdos prejudiciais como automutilação e suicídio. O tema é complexo porque as redes sociais, em alguns casos, também podem fornecer suporte emocional e conexão. Então, é preciso equilibrar essas duas coisas e, como eu sempre falo, dar controle do algoritmo a quem é impactado por ele. E agora uma má notícia para os pais. O Roblox, uma das plataformas de game mais populares entre crianças, de acordo com a Business Insider, atravessa preocupações quanto à segurança do seu conteúdo, com relatos apontando exposição de jovens a jogos com temas violentos e sexualizados. O autor do artigo decidiu proibir o filho de jogar Roblox por conta da falta de controle sobre os tipos de conteúdo disponíveis na plataforma, mesmo com as configurações de segurança ativadas. 2 estudantes de Harvard hackearam os óculos Meta Ray-Ban para fazer reconhecimento facial e levantar informações como nome e outros detalhes das pessoas em locais públicos a partir de bases de dados também públicas. Nada que você não possa fazer com o celular, mas o formato dos óculos torna a coisa toda mais difícil de ser percebida pelas pessoas ao redor. Saiba mais sobre essa história na edição da semana passada da newsletter do Resumido, O Futuro Explicado. É só se inscrever. I think I won the Nobel Prize for being involved in 2 of the ways in which you can get these networks to learn. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. So the biggest long-term danger is that once these artificial intelligences get smarter than we are, they will take control. They'll make us irrelevant. And that's quite worrying, and nobody knows how to prevent that for sure, so we need to do lots of research on that right now. E a inteligência artificial ganhou não apenas mas 2 prêmios Nobel em 2024. E o Google está diretamente relacionado a ambos. O Nobel de Física foi para John Hopfield e Geoffrey Hinton, por suas descobertas e invenções que formaram os pilares do aprendizado de máquina. A dupla utilizou conceitos da física para projetar redes neurais que funcionam como memórias associativas e identificam padrões em grandes conjuntos de dados, que são a base dos modelos de linguagem que alimentam as IA. Vale ressaltar que o Geoffrey Hinton, considerado o pai da IA, renunciou ao cargo que tinha no Google para passar a alertar sobre os riscos crescentes associados à IA generativa. Ele teme que esses sistemas possam gerar consequências desastrosas, da propagação de desinformação à substituição em massa de empregos humanos. E ele diz que o desenvolvimento da IA precisa ser controlado antes que seja tarde demais para a sociedade. Demis Hassabis e John Jumper, cientistas do Google DeepMind, ganharam o Nobel de Química, compartilhado com o professor David Baker, da Universidade de Washington, por suas contribuições à biologia computacional, especificamente no campo do design de proteínas. A dupla desenvolveu o AlphaFold 2, um modelo de IA que resolveu um desafio de 50 anos
que é conseguir prever uma estrutura de proteínas a partir das suas sequências de aminoácidos. Essa ferramenta permite a previsão de mais de 200 milhões de estruturas proteicas conhecidas, o que promete um avanço importante para as pesquisas de doenças e desenvolvimento de medicamentos. Pesquisas em áreas como malária e Parkinson são algumas das que podem se beneficiar. O Hassab também falou sobre a importância de ponderar os benefícios e os riscos da IA, levando em conta o seu potencial tanto para o bem quanto para o mal. As falas dos vencedores do Nobel são um alerta sobre os caminhos da IA, e uma das preocupações é justamente essa centralidade da IA como solução para tudo. Existem várias tarefas administrativas que vão ser super beneficiadas, mas existem outras aplicações em que esses benefícios não são tão certeiros, principalmente porque a IA é treinada baseada em dados do que já aconteceu e não do que vai acontecer. Eu li na MIT Tech Review sobre o Future You, que é um sistema que permite que os usuários interajam com uma simulação gerada por IA das suas possíveis versões futuras, com o objetivo de melhorar a continuidade do seu eu futuro. Esse conceito psicológico se refere à conexão entre a pessoa no presente e a pessoa no futuro, que nada mais é que o bom e velho pensar na frente. E isso aí pode influenciar tomadas de decisões de longo prazo, como, por exemplo, pensar em poupar dinheiro ou focar em objetivos acadêmicos. A partir das informações fornecidas pelos usuários sobre as suas vidas e as suas metas, o Future You cria uma versão simulada da pessoa aos 60 anos e esse eu do futuro pode oferecer conselhos sobre os desafios que a pessoa possa vir a enfrentar. Um estudo inicial mostrou que após cerca de 30 minutos de interação, os participantes sentiram menos ansiedade e uma maior conexão com as suas versões futuras. Isso aí vai depender do que o seu Future You vai falar para você, né? Um eu do futuro treinado com o eu do presente, sem nenhuma ponte entre essas duas coisas, ou dados específicos que possam de fato basear isso entre o agora e o que virá. Isso para mim parece ilustrar justamente o grande desafio das IA de trabalhar sempre olhando para trás, tentando prever o que vem. Eu ainda acredito que essa pressa de prever o futuro atrapalha viver o agora. Pesquisadores da Cleveland Clinic estão usando IA para encontrar alternativas não opioides no tratamento da dor crônica, um avanço que pode reduzir a dependência de opioides. Em uma colaboração com a IBM, a equipe analisou compostos do microbioma intestinal e medicamentos existentes para identificar substâncias promissoras. Isso pode acelerar a descoberta de medicamentos que podem tratar não só a dor, mas também outras doenças como Alzheimer. IA também foi utilizada por pesquisadores da Universidade de Yamagata, no Japão, para identificar mais de 300 novos geoglifos nas linhas de Nazca, no Peru. A descoberta quase duplica o número de geoglifos conhecidos e inclui figuras de humanos, animais selvagens e animais domésticos. Utilizando IA para escanear a região, a equipe ajuda a desvendar os mistérios dessas obras de arte de 2000 anos. O Meta Movie Gen, nova ferramenta de IA generativa desenvolvida pela Meta, oferece recursos avançados de geração e edição de vídeo e áudio focado na criação de conteúdo para cineastas e creators. Como outras ferramentas parecidas, como a Runway, a Kling e até a ainda não lançada Sora, da OpenAI, a MovieGen funciona a partir de comandos de textos para criar e editar vídeos e sons de alta qualidade. A Meta planeja colaborar com criadores de conteúdo para refinar a ferramenta. Já o Meta AI é um assistente integrado ao WhatsApp, ao Instagram e ao Facebook e permite que os usuários criem textos e gerem imagens utilizando comandos simples. Isso vai ser um sucesso no Zap da família, hein? O lançamento no Brasil chegou junto com a nova política de privacidade da Meta, que agora, claro, permite a coleta de dados públicos para treinar os seus modelos de IA, alinhado às regulamentações brasileiras. A expectativa da Meta é que o Meta AI se torne o mais usado no mundo até o final de 2024. Antes das pessoas utilizarem IA com essas novas ferramentas, a Meta resolveu testar uma nova funcionalidade por conta própria. O recurso Imagine Yourself, ou Imagine Você mesmo, Imagine Você, adiciona imagens geradas por IA nos feeds do Facebook e do Instagram.
O conteúdo sintético é criado com base nos interesses dos usuários e nas tendências atuais e usa até o rosto das pessoas em cenários fictícios. Basicamente, cria uma imagem do usuário com o IA num cenário fantástico, sem a pessoa fazer nenhum comando para isso. Eles, claro, querem mostrar as capacidades da ferramenta. Segundo a Meta, só quem aderir ao recurso Imagine Yourself vai ter as suas fotos utilizadas. As imagens só aparecem para o usuário e podem ser removidas dos feeds. Bem esquisito e invasivo isso aí, mas logo vai estar normalizado, você pode ter certeza. Instagram and Threads moderation has started driving away users due to multiple baffling decisions. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Instagram and Threads boss Adam Mosseri has addressed the issues, claiming that human moderators were responsible for the takedowns, not AI. Are they though? O Threads, rede social da Meta que surgiu para competir com o X, antigo Twitter, está enfrentando um problema bem familiar. O bom e velho Rage Bait. Rage Bait, ou isca de raiva, é basicamente aquele conteúdo criado especificamente para gerar engajamento através de comentários, compartilhamentos ou curtidas, ao despertar o sentimento de raiva em quem tem contato com o conteúdo. E essa tática manjada parece estar funcionando bem até demais no Threads. O problema está tão grande que o chefe do Instagram e do Threads, o Adam Mosseri, admitiu que a plataforma está sofrendo com um aumento significativo desse tipo de conteúdo. O problema ficou evidente quando um post com uma imagem gerada por IA de uma senhora idosa e comentários sobre a sua roupa viralizou, acumulando mais de 18 mil respostas. Isso levantou questionamentos sobre como o algoritmo do Threads está priorizando esse tipo de conteúdo. Como toda rede social, o feed do Threads é controlado por um algoritmo que determina o que vai ser mostrado para quem. Quando posts que são essencialmente iscas começam a ganhar muitas respostas, o algoritmo confunde quantidade com qualidade e esse post acaba aparecendo para mais usuários ainda, o que cria um efeito de bola de neve. Além disso, também está havendo um problema com moderação de postagens que não tem nada de errado. O Mosseri reconheceu que houve falhas nas ferramentas internas, o que impediu os revisores humanos de acessar o contexto completo dessas postagens moderadas, e ele afirmou que já foram feitas algumas mudanças para evitar esse tipo de erro. Ele prometeu também melhorar a experiência de moderação do Threads, além de trabalhar em soluções para controlar o engajamento artificial, como é o caso do Rage Bait, que também tem gerado insatisfação. Isso acontece em todas as redes sociais. No TikTok, vários criadores já admitiram que despertar a raiva do público é o jeito mais fácil de viralizar. A fórmula é bem simples: postar algo controverso, fazer uma pergunta provocativa e ficar esperando os comentários se multiplicarem. Uma jornalista da Business Insider decidiu testar essa teoria no Threads. Ela publicou várias opiniões polêmicas sobre temas como gorjeta em restaurante, etiqueta social, sempre terminando com uma pergunta, e o resultado foi que um dos posts ultrapassou 5 mil respostas e continuou gerando comentários dias depois da publicação original. O mais preocupante é que tanto o Threads quanto o TikTok têm programas que remuneram criadores com base no número de visualizações. Não é difícil ver como isso aí pode incentivar a produção de conteúdo polêmico ou enganoso só para gerar números. A Meta afirma que as respostas são apenas um dos muitos fatores considerados pelo algoritmo ao recomendar conteúdo, mas a realidade observada pelos usuários e os muitos testes feitos por eles parecem contar uma história diferente. Se o conteúdo mais valioso é aquele que mais irrita as pessoas, o desafio das plataformas é conseguir ajustar os seus algoritmos para valorizar interações genuínas e o conteúdo de qualidade. A solução passa também pelo comportamento dos usuários de parar de morder essas iscas, né? Uma coisa é certa: enquanto houver incentivo financeiro para gerar engajamento a qualquer custo, sempre vai ter gente tentando manipular o sistema. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está considerando uma ação histórica de quebra do Google, num caso antitruste que busca reduzir o domínio do Google sobre o mercado de buscas. Além da possível divisão da empresa, que tem o Chrome, tem o Gmail, tem o próprio Google, os reguladores também estão avaliando outras opções, como obrigar o Google a compartilhar os dados que usa para desenvolver os seus resultados de busca e também os seus produtos de inteligência artificial.
O caso faz parte de uma onda de esforços para limitar o poder das grandes empresas de tecnologia, incluindo investigações sobre a Apple, a Microsoft e a Amazon. O Google, que domina o mercado de buscas e de publicidade online, já sofreu penalidades da União Europeia por questões semelhantes, e a empresa criticou as medidas propostas, alegando que elas teriam consequências não intencionais para consumidores e para a competitividade nos Estados Unidos. O juiz responsável deverá emitir uma decisão final sobre as penalidades até agosto de 2025. A Comissão Europeia solicitou que o YouTube, o Snapchat e o TikTok forneçam informações detalhadas sobre os algoritmos de recomendação de conteúdo utilizados nas plataformas. Baseado nas leis dos serviços digitais, a iniciativa quer avaliar os riscos dos algoritmos em questões como saúde mental dos usuários e na disseminação de conteúdos nocivos. A UE também está preocupada com a manipulação de eleições e a proteção de menores e exige que as plataformas apresentem relatórios até o dia 15 de novembro. A Meta foi multada em 101 milhões de dólares por autoridades europeias devido ao armazenamento inadequado de senhas de usuários em arquivos de textos simples, uma violação do Regulamento Geral de Proteção de Dados, a GDPR. A falha, descoberta pela empresa em 2019, envolveu centenas de milhões de senhas de usuários do Facebook e do Instagram que não estavam protegidas por criptografia. Após 5 anos de investigação, a Comissão de Proteção de Dados da Irlanda decidiu que a empresa não adotou medidas técnicas adequadas nem notificou a violação corretamente às autoridades. O Twitter voltou a funcionar no Brasil depois que a empresa se comprometeu a pagar 28 milhões de reais em multas ao Supremo Tribunal Federal após descumprir ordens judiciais, incluindo o bloqueio de perfis. O pagamento vai ser feito com recursos vindos do exterior e as contas da empresa foram desbloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes para facilitar a transferência. O valor inclui penalizações por tentativas de burlar o bloqueio da plataforma no Brasil. E, mais uma vez, vemos que o apetite por lucros do Elon Musk é maior que a sua ideologia. Uma pesquisa feita pelo canal More Perfect Union mostrou que empresas de transporte por aplicativo como Uber e Lyft podem estar utilizando algoritmos secretos para pagar motoristas de forma desigual. A prática, conhecida como discriminação salarial algorítmica, foi testada em experimentos que mostraram variações significativas nos valores oferecidos a motoristas por corridas idênticas. Essas disparidades podem ser baseadas em fatores não transparentes, como localização, comportamento de trabalho ou até características pessoais como gênero. Motoristas mulheres ganham, em média, 7% menos do que os homens, provavelmente devido a fatores que os algoritmos consideram. A falta de regulação sobre esses algoritmos levanta preocupações sobre a exploração dos trabalhadores e sugere a necessidade de uma maior fiscalização governamental. Georgia e John McGuinty, um casal de Nova Jersey, sofreu ferimentos graves após um acidente de Uber em 2022. Só que eles foram impedidos de processar a empresa por conta de uma cláusula presente nos termos de serviço. A decisão judicial confirmou que, ao usar o aplicativo, eles renunciaram o direito de um julgamento com júri, tendo que resolver o caso por meio de arbitragem. O casal argumenta que não sabia que estava abrindo mão dos seus direitos legais e juristas criticam o processo de arbitragem por favorecer as grandes empresas com acordos financeiros menores. Se você quiser mais conteúdo do Resumido ou quiser falar comigo, é só você procurar @resumido.podcast no Instagram, no TikTok, no Threads e tem também youtube.com/resumido e Bruno Natal no Blue Sky. Se você preferir, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Você passa a fazer parte da lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, conteúdo extra e a gente fica em contato. Satoshi Nakamoto, the inventor of Bitcoin, could be one of the richest people on Earth. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. But many years ago, Satoshi had disappeared, and with Bitcoin being woven into the fabric of the financial system. A identidade de Satoshi Nakamoto, criador do Bitcoin, é um dos maiores mistérios da cultura digital. E o documentário Money Electric, The Bitcoin Mystery, ou Dinheiro Elétrico, o Mistério do Bitcoin, da HBO,
alega ter descoberto quem é o nome por trás da criptomoeda. O filme apresenta uma teoria que sugere quem pode ser o verdadeiro Nakamoto, embora a pessoa negue. Com uma investigação detalhada e várias entrevistas com pessoas envolvidas no desenvolvimento do Bitcoin, o mais legal do documentário nem é descobrir o suposto criador, mas sim acompanhar os bastidores da criação, ouvindo as fontes que estavam mais próximas disso tudo. No texto que acompanha seu novo álbum, Cosmos, a dupla Bremer-McCoy, da Dinamarca, encerra dizendo: com o amor de Copenhague, Dinamarca, Escandinávia, Europa, Hemisfério Norte, Planeta Terra, Sistema Solar, Via Láctea, Cosmos. A dedicatória é acertada porque o som da dupla parece um balão mágico, inflado por jazz, por dub, que vai subindo suavemente até chegar ao espaço. É uma viagem que os dois amigos de infância vêm fazendo desde 2013, quando estrearam com N-Head. O novo disco foi lançado pelo selo Loaka Bop, do David Byrne, e é um som minimalista, meditativo, que dá a impressão de que de repente tudo desacelerou e entrou em câmera lenta. Alguém disse que é como se o Radiohead tivesse lançado um disco pelo lendário selo alemão SM. Sei lá, eu só acho que o Cosmos podia vir com um aviso: música pra respirar. Fundo. Nesse episódio, você ficou sabendo que formatos do passado, como o minidisc e as fitas cassete, estão ressurgindo, que cientistas de inteligência artificial receberam o Nobel, que o rage bait é um problema no Threads, de preocupações com segurança do conteúdo no Roblox, que a Califórnia aprovou uma lei para proteger dados neurais, que um casal foi impedido de processar o Uber devido aos termos de uso e muito mais. Se você quiser que o Resumido siga em frente, é muito importante participar da campanha de financiamento no catarse.me/resumido. Vem algumas mudanças por aí. Se fosse você, eu me adiantava e já garantia a sua contribuição por lá, que pode ser benéfico. Se você não puder colaborar dessa forma, você pode divulgar o Resumido. Então recomenda para mais gente. Manda nos grupos de Zap, posta nas redes sociais. Não deixa também de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. O Cauê Marques coedita o roteiro, a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que conta com animações do Peri Selmanman. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.